Dormir cedo e acordar cedo, por consequência, talvez seja o superpoder mais barato que o ser humano consegue ter. E eu digo isso de alguém que viveu a vida inteira dormindo tarde. Até teve uma época que eu fiz um experimento muito doido, quando eu tava, acho que no ensino médio, que foi trocar a noite pelo dia de propósito. Durante um tempo, assim, se eu não me engano, um mês. Foi terrível. Mas eu ficava a noite acordado e dormia durante o dia. Mas basicamente, por que eu acredito que dormir cedo, principalmente, além de acordar cedo, é o nosso superpoder? E aqui não tem nada a ver com 5 a.m. Club. Aqui não tem nada a ver com você vai ficar mais rico porque tá acordando mais cedo. Mas eu acho que tem tantos benefícios em se dormir e acordar mais cedo que eu tive até que anotar nesse caderninho. Tirar da minha cabeça e colocar no papel. Acredito que o primeiro, e talvez o maior deles, é começar o dia antes de todo mundo. Começar as coisas antes de todo mundo. Hoje, eu acordo por volta de 5 até 5:30 da manhã, dependendo do dia. E geralmente tenho reuniões a partir das 10 horas no meu trabalho. O que acontece se eu acordasse 9 horas é que eu teria provavelmente só 1 hora ali pra ler, pra acordar, tomar o café e tudo mais. E já teria reunião. E aí logo depois da reunião talvez venha um almoço. E aí você já vai entrando na tarde e todas as tarefas que você tinha pra fazer ainda estão por fazer. Quando eu acordo cedo, 5 horas da manhã, se eu perder 2 horas, entre aspas, 2 horas lendo, fazendo qualquer coisa que não seja relacionada a trabalho, eu ainda vou ter 3 horas para produzir, para criar coisas antes da primeira reunião. Ou seja, eu uso o tempo do meu cérebro descansado para fazer as coisas mais difíceis do dia antes que as reuniões comecem a atrapalhar. E eu trabalho em casa, faço home office. Eu acho que para quem não trabalha em casa, acordar cedo é ainda mais importante. Porque se você vai pro trabalho 9 horas, o seu trabalho começa às 9 horas, o trabalho das 9 às 5, quando você acorda na hora de ir pro trabalho, e eu já trabalhei fora de casa, né? Hoje eu trabalho em home office, graças a Deus. Mas quando você trabalha fora de casa, você perde as melhores horas do seu dia ou no transporte, ou dirigindo. As melhores horas do seu cérebro, ou já chegando no trabalho, tendo reunião, sei lá, fazendo o que for que você faça. Enquanto as horas que sobram para você fazer algo para si mesmo são as horas do dia quando você já está completamente cansado. E uma pessoa que entra às 9, sei lá, tem que sair de casa às 8, talvez se ela acordasse às 6 ou às 5, ela teria as melhores horas do cérebro dela, as melhores horas da coisa dela para fazer coisas que talvez ajudem ela a evoluir em vários sentidos, ou também não fazer nada que seja para evoluir, mas para complementar a sua alma, para melhorar o seu intelecto, o que quer que seja, assistir coisas, enfim. Essa vantagem que você tem da manhã é muito maior do que a vantagem que você tem de horas no final do dia. Logicamente, porque você tá descansado. E aí tem gente que vai dizer que existem tipos de pessoas que acordam cedo e acordam tarde, e pessoas que funcionam melhor de noite, pessoas que funcionam melhor de tarde. Cara, é verdade, mas 90% das pessoas se dariam melhor se elas estivessem acordando mais cedo, puxando o dia delas para mais cedo. Eu te garanto, essa foi uma mudança muito grande na minha vida, e de lá pra cá, tudo melhorou. Eu lembro que quando eu conheci minha esposa, a gente namorava, ela, por causa da faculdade, né, por voltar da faculdade, a gente fazia faculdade numa cidade vizinha, a gente acabava dormindo muito tarde. E eu comecei a puxar o horário de dormir, tipo, a gente saía, sei lá, 10:30 da noite, a gente ia dormir depois de meia-noite pra lá. Comecei a puxar, primeiro eu puxei pra meia-noite, depois eu puxei pra 11 horas, e aí, tipo assim, eu comecei a fazer 11 horas, e aí, falando com ela ou não, eu falava, oh, amor, 11 horas, tô indo dormir. Depois a gente foi puxando, 10 horas. Hoje é muito comum que a gente durma 9:30, 10 horas, no máximo 10. Tem dias que 8:30 a gente já tá com sono e deita na cama e começa a ler e tudo mais, e 9 horas, 9 e pouco tá dormindo. Esse ano eu tô tentando dormir até 9:30, mas assim, 10 horas é quase sempre. O que me dá, geralmente, 7:30 até 8 horas de sono pra acordar às 5:30. E esse é outro fator.
Acordar cedo não é só acordar cedo por acordar cedo porque eu quero forçar. Você precisa dormir. Mas para dormir você precisa dormir mais cedo. E os outros benefícios que eu vejo são o silêncio da manhã. Por mais além de você começar o dia antes de todo mundo e chegar, sei lá, na hora do almoço, com um monte de coisa feita já, o silêncio da manhã é completamente diferente. Você acorda e não tem nada acontecendo. Aqui, por exemplo, que tá amanhecendo por volta de 7 horas, entre o horário que eu acordo e as 7 horas, cara, são 2 horas de um silêncio muito absurdo. Eu tirei esses primeiros minutos, primeira hora do dia pra ler. E não tem barulho. Eu leio na sala, nem preciso vir pro escritório e fechar tudo aqui. Porque não tem ninguém falando, não tem ninguém fazendo barulho. E mesmo que eu moro no centro de uma cidade grande. Por mais que tenha os barulhos de fundo, assim, não tem aquela agitação do dia do horário comercial. Mas para isso você precisa dormir mais cedo. Dormir mais cedo, eu anotei aqui que me faz acordar cedo sem culpa. Porque eu gosto muito de acordar cedo. Mas se eu fosse dormir tarde, eu teria um grande problema, que é a falta de sono. E nesse caso não, eu acordo cedo sem culpa. E dormir cedo também me faz dizer não para muitas coisas. Porque se eu sei que eu tenho que estar na cama 9 horas para dormir 9h30, eu não vou poder ver muita coisa que acontece depois desse horário. Eu, por exemplo, gosto muito de basquete, eu gosto muito de futebol americano. E durante 90% da temporada, eu não fico acordado para ver os jogos que acontecem depois desse horário. Ah, mas vai ter um jogo... Não, vai acabar meia-noite, vai acabar 1 hora, 2 horas da manhã. Não quero. Não vejo. Então eu lembro que durante uma boa parte da minha vida, principalmente no ensino médio, eu gostava muito de assistir futebol americano e basicamente os jogos da noite acabam muito tarde, meia-noite, 1 hora da manhã. E eu fazia isso, sei lá, 4 vezes por semana, porque tinha jogo no domingo, tinha jogo na segunda, tinha jogo na quinta, 3 vezes por semana. Eu acordava, eu ia dormir muito tarde. Então, esse hábito não consegue mais se encaixar na minha vida. Tanto que a temporada passada foi a temporada que eu menos assisti jogo de horário nobre, que é esse jogo da tarde. O mais tarde possível. Porque ele começa no Brasil, sei lá, 9h30, 10 horas da noite. Esse é o horário que eu já tô indo dormir. Pra mim, não faz sentido ficar acordado. Então, eu consigo dizer não pra muitos programas, dizer não pra muitas coisas, até convites e tudo mais, porque é tarde, né? Fica tarde. E eu anotei também sobre o gás, né, que dá de você ver que você fez muita coisa, tipo na hora do almoço, que foi o que eu citei anteriormente. Outra coisa que talvez seja muito romântica, mas eu gosto de ver o sol nascer. Eu gosto de ver o dia começando, clareando e tudo mais. É um sentimento de, pô, estou acordando, Tem pessoas que dizem que o dia é a nossa vida em uma versão extremamente pequena. Então, acordar é como se você nascesse e dormir é como se você morresse. E nascer todo dia, ver o sol nascer, me dá uma sensação muito gostosa, que eu não sei explicar. Talvez se você não tenha nenhuma importância para isso, cague para isso, mas eu gosto demais dessa sensação de ver o dia nascer, de ver o dia começar logo cedo. E tem outro ponto, que o fato de acordar muito cedo, tipo 5 horas da manhã, faz com que o seu corpo saiba o momento de parar. Porque, principalmente eu que trabalho em casa, se eu acordar, sei lá, 9, 10 horas, é muito fácil eu jogar o dia de trabalho lá pra frente. Então, eu jogo o dia de trabalho e vou até 9, 10 horas. Quando você acorda às 5 horas, eu geralmente começo a ficar cansado, tipo, 5, 6 horas da tarde. Até por isso eu faço academia a partir de 6 horas da tarde. Porque, tipo assim, encerra o dia e o meu corpo já tá cansado, meu cérebro já tá muito cansado, não vai sair mais nada dali, então eu vou cansar o meu corpo agora pra poder ir dormir. Esse relógio que se molda de acordo com o dia, ele só fica perfeito quando você acorda cedo. Se você acordar 10 horas da noite, 12 horas depois vai ser 10 horas da noite. Então você vai começar a sentir seu cérebro cansado 10 horas da noite. E tem outro ponto que é você aproveitar mais horas do dia, claro, acordado. Quando você puxa o seu relógio para lá, você vai, sei lá, se você para de trabalhar 6, você aproveitou basicamente o dia todo com a luz do dia. Quando você acorda 10 horas, você joga uma parte do seu dia para a noite. E eu gosto muito da sensação de
O dia está acabando e o meu trabalho está acabando junto. O dia está escurecendo e eu sei que a partir de agora o meu dia acabou. Eu preciso me aprontar para terminar o dia. Então, eu acredito que é uma mudança gradual. Você não vai conseguir fazer isso literalmente da noite pro dia, mas eu te garanto que mesmo que você seja a pessoa que mais acredita que pode se beneficiar de ser uma pessoa noturna, eu acredito que você deve testar. Tenta. Se você dorme meia-noite, coloca um limite para dormir 11 horas. É importante esse limite. Pô, a partir de agora eu vou dormir às 11, a partir de agora eu vou dormir às 10. Então eu tenho uma meta de dormir sempre às 10 horas. Isso faz com que eu saiba que 9 horas, 9 e meia eu tenho que estar na cama. E não com o celular na cama. E aí eu vou lendo porque eu já tô cansado e eu pego no sono assim. Então, cara, esse vídeo aqui não é para te dizer que você tem que fazer nada. É para te mostrar que talvez tenha um superpoder muito fácil que você consiga atingir apenas mudando seus horários. Abraço.